Ei, você aí, já imaginou estar no meio de uma situação onde tudo parece estar contra você? Hoje vou te contar uma história real e intensa que vai mexer com você. Mas antes, me conta de onde você está assistindo. E já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e compartilhar com quem precisa ouvir isso. Agora responde. Você já se sentiu pequeno diante de algo muito maior? Pois bem, a história de hoje começa em uma noite comum, mas vira um verdadeiro pesadelo. E dela surge uma das maiores lições de coragem e justiça que você vai ouvir. Vem comigo e prepara o coração. Era uma noite comum. Eu estava dirigindo de volta para casa depois de um longo dia, quando percebi as luzes vermelhas e azuis no meu retrovisor. Encostei o carro, me perguntando o que poderia ter feito de errado. O policial veio até mim com uma postura agressiva, como se já tivesse decidido que eu era culpada de algo. "Saia do veículo", ele ordenou, sem sequer me dar tempo de perguntar o motivo da abordagem. Respirei fundo, mantendo a calma. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de situação, mas algo sobre o olhar dele me dizia que aquela noite seria diferente. Saí do carro devagar, entregando meus documentos, mas ele nem se deu ao trabalho de olhar. "De quem você roubou este carro?" Ele perguntou com desdém, ignorando completamente minha identidade e minha tentativa de explicar. Fiquei firme. "Este carro é meu, está no meu nome, você pode verificar os documentos se tiver dúvidas." Mas ele não queria ouvir. Sem aviso, ele agarrou meu braço, me puxando com força. Minha paciência finalmente se esgotou, e naquele momento ele não fazia ideia de quem eu era, mas estava prestes a descobrir. Naquele instante, olhei diretamente nos olhos dele, sem demonstrar medo, apenas firmeza. "Me solte, eu não estou resistindo e tenho todo o direito de estar aqui", disse, minha voz controlada, mas cheia de autoridade. Ele hesitou por um segundo, mas logo se recompôs, como se a ideia de alguém como eu desafiá-lo fosse algo que ele não pudesse tolerar. Seu rosto estava vermelho de raiva e ele segurou meu braço ainda com mais força, como se quisesse reafirmar seu domínio. "Você acha que pessoas como você podem fazer o que bem entendem, não é?" Ele sussurrou, mas sua voz estava cheia de ódio. Senti a multidão começando a se reunir ao nosso redor. Olhos curiosos, acompanhando cada movimento, cada palavra. Eu podia ouvir os murmúrios, sentir a tensão no ar, mas meu foco estava nele. Então, ele fez algo que surpreendeu a todos, inclusive a mim. Ele levantou o punho como se fosse me atingir. Ouvi um suspiro coletivo da pequena multidão ao redor. Mas antes que ele pudesse me tocar, meus instintos assumiram o controle. Minha mão se levantou rapidamente e desviou o golpe com precisão. Dei um passo para trás, me recompondo. Minha presença agora dominante e impossível de ignorar. O policial congelou, seus olhos arregalados de surpresa, e por um momento ele parecia mais confuso do que irritado. "Você sabe quem eu sou?" Perguntei, minha voz baixa, mas carregada de uma força que calou a cena inteira. O silêncio caiu como uma pedra. Todos os olhares estavam fixos em nós. Até mesmo os carros que passavam na rua pareciam desacelerar, como se o mundo inteiro quisesse ouvir o que aconteceria a seguir. Ele tentou responder, mas tropeçou nas palavras, sua arrogância rachando sob o peso da minha pergunta. Foi então que tirei meu distintivo do bolso do casaco e o levantei, deixando que o metal brilhasse sob as luzes da rua. O emblema reluziu como um raio. "Eu sou sua chefe", anunciei, minha voz ecoando na noite. O rosto dele ficou pálido instantaneamente, o peso do erro que havia cometido caindo sobre ele como uma avalanche. Mas eu sabia que aquilo não terminaria ali. "Agora me diga", continuei, dando um passo à frente, meu olhar cortando como uma lâmina. "Você acha que seu comportamento reflete os valores de servir e proteger?" A multidão começou a murmurar, percebendo que o que estavam presenciando não era apenas um abuso de poder,
mas um momento de virada, um ajuste de contas. E naquele instante, o policial soube que a noite que ele começou para me intimidar terminaria com ele enfrentando as consequências que nunca esperava. Ele gaguejou algo inaudível, mas não fez nenhum movimento para se explicar. Seus olhos estavam fixos no distintivo, como se estivesse tentando processar a gravidade da situação. Eu dei mais um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. Você acha que pode intimidar alguém sem enfrentar as consequências? Minha voz era baixa o suficiente para que apenas ele ouvisse, mas carregava um peso que ele claramente sentiu. Vou te dizer o que vai acontecer agora. Você vai se afastar, vai chamar seus superiores e vai torcer para que ainda tenha um emprego amanhã. Ele deu um passo para trás, sua confiança desmoronando diante da multidão que agora sussurrava em volumes crescentes. Mas antes que pudesse reagir, o som das sirenes se aproximando cortou o ar. Poucos minutos depois, outros oficiais chegaram à cena, convocados pelo distintivo que eu exibia com firmeza. Eu me mantive imóvel, observando enquanto eles desciam de seus carros e se aproximavam, seus olhares oscilando entre mim e o policial que ainda estava pálido e imóvel. Um dos oficiais, claramente superior ao homem que havia me abordado, finalmente quebrou o silêncio. "Chefe Carter, o que está acontecendo aqui?" Eu me virei para ele, mantendo minha compostura. "Uma grave violação de conduta", respondi, meu tom direto. "Este oficial me abordou sem motivo, me agrediu fisicamente e tentou me intimidar. Ele claramente não sabia com quem estava lidando, mas isso não justifica suas ações." O superior olhou para o policial, sua expressão endurecendo. "Walters, é verdade o que ela está dizendo?" O tal Walters, o homem que minutos antes estava cheio de arrogância, tentou se defender, mas suas palavras não tinham peso. Eu não sabia que era ela. Eu pensei que... Você pensou o quê?" Eu o interrompi, minha voz fria. "Que poderia agir de forma racista e abusar de sua autoridade impunemente, que ninguém perceberia. Bem, você estava errado." Os superiores rapidamente assumiram o controle da situação, afastando Walters enquanto a multidão observava em silêncio. Enquanto ele era escoltado para longe, ouvi murmúrios ao meu redor, alguns de admiração, outros de choque. Mas o que mais me marcou foi a expressão em seu rosto enquanto era levado. Ele não estava apenas humilhado, ele sabia que havia perdido. Não apenas contra mim, mas contra os valores que ele deveria representar. Eu me virei para a multidão, que agora incluía alguns curiosos que haviam parado para assistir. Respirei fundo, ciente de que aquele era um momento que precisaria ser tratado com cuidado. "Sei que muitos de vocês já viram coisas como esta antes", comecei, minha voz firme. "Sei que para alguns isso pode parecer apenas mais uma noite, mais uma história de abuso de poder. Mas eu prometo que isso não vai acabar assim. Vamos garantir que justiça seja feita, não apenas para mim, mas para todos que já enfrentaram algo parecido." A multidão começou a aplaudir lentamente, e eu senti a força daquele momento se espalhar como ondas. Eu sabia que esta era apenas a primeira batalha em uma guerra maior, mas naquele instante eu me senti mais determinada do que nunca. Enquanto a multidão começava a se dispersar, me virei para o oficial que havia chegado para intervir. "Certifique-se de que ele seja suspenso imediatamente. Quero relatórios detalhados na minha mesa pela manhã." "Sim, senhora", ele respondeu, claramente ciente da seriedade da situação. Eu entrei no meu carro e fechei a porta, mas antes de ligar o motor, fiquei por um momento em silêncio. Sabia que aquele incidente não terminaria ali. Walters e outros como ele representavam um problema muito maior. Um sistema que permitia que comportamentos como o dele prosperassem. Mas eu não estava disposta a recuar. Na manhã seguinte, cheguei ao meu escritório mais cedo do que de costume. A delegacia estava em um silêncio desconfortável, o tipo de silêncio que carrega o peso de um incidente que todos sabem que não pode ser ignorado.
O eco dos meus passos parecia mais alto enquanto atravessava os corredores. Senti olhares furtivos de alguns colegas e sabia exatamente o que eles estavam pensando. No momento em que me sentei à minha mesa, uma batida firme na porta me tirou dos pensamentos. "Entre!", eu disse, ajeitando minha postura. O sargento Daniels entrou com uma expressão séria e uma pasta nas mãos. Ele colocou o material na minha mesa e suspirou antes de falar. "Chefe, o relatório sobre Walters está aqui, mas acho que você vai querer saber disso antes." Levantei uma sobrancelha, gesticulando para que ele continuasse. "Alguém vazou o incidente de ontem para a imprensa", disse ele direto. "Está circulando nas redes sociais, com vídeos e tudo." Meu coração acelerou por um momento, mas mantive a calma. "E o que estão dizendo?" Daniels hesitou. "As reações estão divididas. Alguns estão apoiando sua postura, especialmente quando descobriram que você é a chefe de polícia. Mas outros... Bem, há aqueles que estão distorcendo a história, dizendo que você provocou Walters e que ele foi apenas mal compreendido." Fechei os olhos por um segundo, respirando fundo. Eu sabia que isso viraria uma tempestade pública, mas estava pronta para enfrentá-la. "Ótimo", respondi, minha voz firme. "Isso significa que temos uma oportunidade. Quero uma coletiva de imprensa ainda hoje. Vamos mostrar a verdade sobre o que aconteceu. E também quero um memorando interno, reforçando nossa política de conduta e o compromisso de não tolerarmos abusos, seja de que tipo for." Daniels assentiu, mas hesitou antes de sair. "Chefe, só tome cuidado. Walters não vai recuar facilmente. Ele tem aliados neste departamento e alguns deles não estão felizes com as mudanças que você tem implementado." "Eu sei, Daniels", respondi, minha voz mais baixa. "Mas não vou recuar também." Enquanto ele saía, abri a pasta sobre a mesa. Era o relatório detalhado sobre Walters, queixas antigas, reclamações ignoradas, padrões de comportamento que haviam sido escondidos por anos. Aquele arquivo era um reflexo claro de como o sistema havia falhado tantas vezes antes. Mais tarde naquele dia, enquanto me preparava para a coletiva de imprensa, recebi uma ligação do gabinete do prefeito. Era o próprio prefeito, e ele parecia mais preocupado do que nunca. "Regina, vi as notícias", disse ele. "Você tem certeza de que quer lidar com isso publicamente? Não seria melhor resolver internamente longe dos holofotes?" "Prefeito, com todo respeito", respondi firme. "Resolver isso internamente é o que permitiu que Walters continuasse agindo assim por tanto tempo. Não podemos mais nos esconder. Se queremos mudança, ela precisa ser transparente." Ele ficou em silêncio por um momento, antes de suspirar. "Muito bem, mas saiba que haverá pressão de todos os lados. Apenas tome cuidado." "Eu sempre tomo", respondi, antes de desligar. Naquela tarde, enfrentei a sala cheia de repórteres e câmeras com a mesma determinação que carreguei no dia anterior. O vídeo do incidente foi exibido na íntegra, sem edições, e expliquei cada detalhe do que havia acontecido. "Não é apenas sobre o que aconteceu comigo ontem à noite", disse eu, olhando diretamente para as câmeras. "É sobre uma cultura que permitiu que pessoas como Walters agissem sem consequências por tanto tempo. Isso acaba agora." Enquanto eu falava, senti a sala mudar. Não era unanimidade, mas sabia que minha mensagem estava chegando a quem precisava ouvir. Mas sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Walters não era o único problema. Ele era apenas um sintoma de algo muito maior, e eu estava prestes a enfrentar um sistema que resistiria a cada passo que eu desse. Após a coletiva de imprensa, voltei para a delegacia, ainda sentindo o peso da responsabilidade. Eu sabia que as palavras que tinha dito haviam causado impacto, mas também sabia que o verdadeiro trabalho começava agora. Assim que entrei no meu escritório, vi Daniels novamente, desta vez com uma expressão ainda mais séria. "Chefe, precisamos conversar", disse ele fechando a porta atrás de si.
Algo sobre Walters? Zrenia, perguntei, já imaginando que ele poderia ter tomado alguma atitude. Mais ou menos, respondeu Daniels hesitante. Recebemos um e-mail anônimo. Não menciona diretamente Walters, mas deixa claro que há um grupo de oficiais insatisfeitos com sua liderança. Estão tentando criar uma narrativa de que você está dividindo o departamento, que está usando sua posição para agenda pessoal. Senti o sangue ferver por um instante, mas mantive a calma. E qual é o objetivo deles? Sabotagem, ele respondeu diretamente. Eles querem enfraquecer sua autoridade. Walters é só a ponta do iceberg. Parece que ele tem aliados dentro e fora daqui que estão prontos para transformar isso em uma guerra. Fechei os olhos por um momento, pensando em tudo que tinha enfrentado até ali. Esse não era apenas um ataque contra mim. Era contra tudo o que eu representava. Isso significa que precisamos agir ainda mais rápido, respondi, abrindo a gaveta da minha mesa e pegando uma pasta cheia de documentos. Eu já tinha preparado algo para este momento. Quero uma investigação completa sobre todos os oficiais que já tiveram queixas arquivadas ou mal resolvidas. E quero transparência total. Se há um grupo tentando sabotar nosso progresso, precisamos expô-los. Daniels assentiu, mas sua expressão ainda carregava preocupação. Você sabe que isso vai provocar uma reação ainda maior, certo? Eles não vão recuar facilmente. Eu sei, respondi, minha voz firme, mas, sinceramente, não espero que recuem. Espero que eles mostrem exatamente quem são, porque isso só vai tornar mais fácil derrubá-los. Passaram-se apenas algumas horas até que o primeiro sinal de retaliação chegasse. Um vídeo editado de forma maliciosa começou a circular nas redes sociais, mostrando apenas trechos selecionados do incidente com Walters, distorcendo os fatos para fazer parecer que eu era agressiva e fora de controle. Daniels entrou apressado no meu escritório, segurando um tablet com o vídeo aberto. Chefe, isso já está viralizando. Estão tentando virar a opinião pública contra você. Peguei o tablet e assisti ao vídeo inteiro, sentindo minha raiva crescer a cada segundo. Era uma manipulação descarada, mas sabia que no mundo das redes sociais, uma mentira pode se espalhar mais rápido do que a verdade. Preparem a filmagem completa, ordenei, já me levantando da cadeira. Vamos divulgar tudo sem cortes, e quero que o Departamento de Comunicação envie uma declaração imediatamente, desmontando essa narrativa. Daniels hesitou. Você acha que isso vai funcionar? Cada vez que respondemos, eles usam contra nós. Eu sei, respondi olhando diretamente para ele. Mas não podemos permitir que eles controlem a narrativa. Eles estão tentando nos silenciar, e ficar em silêncio agora só vai dar mais poder a eles. Conforme o dia passava, recebíamos mensagens de apoio e críticas em igual medida. Eu sabia que estava no centro de uma tempestade, mas me recusei a vacilar. Ao final da tarde, uma reunião de emergência foi convocada com os líderes do departamento. Quando entrei na sala de conferências, senti a tensão no ar. Alguns olhavam para mim com respeito, outros com desafio. Imagino que todos saibam por que estamos aqui. Comecei, colocando as mãos sobre a mesa. Este departamento está em crise. Não por causa das mudanças que estamos implementando, mas por causa da resistência à responsabilidade. E isso precisa acabar, agora. Um dos capitães, Harris, cruzou os braços e me olhou fixamente. Com todo respeito, chefe Carter, você acha que expor tudo isso publicamente está ajudando o departamento? Ou está só manchando nossa imagem? Mantive meu olhar firme sobre ele. Manchar nossa imagem? O que mancha nossa imagem é tolerar má conduta e permitir que pessoas como Walters representem este departamento. Eu não vou ignorar isso para manter as aparências. A sala ficou em silêncio. Era claro que nem todos estavam do meu lado, mas havia outros que estavam.
Daniels, sentado ao meu lado, assentiu discretamente, me apoiando como sempre fazia. Se alguém aqui acha que eu estou errada, continuei, minha voz firme, então diga agora. Porque eu não vou me desculpar por lutar pela integridade deste departamento. Ninguém respondeu, mas o silêncio disse muito. Eu sabia que estava travando uma batalha contra forças maiores do que Walters. Estava enfrentando um sistema inteiro, moldado por décadas de privilégios, racismo e abusos. Mas naquele momento eu senti algo mudar. Pequeno, talvez imperceptível para quem não estava prestando atenção, mas real. E eu estava disposta a continuar lutando, não importava o custo. Na manhã seguinte entrei na delegacia com a cabeça erguida, mas sabia que as coisas estavam mais tensas do que nunca. As divisões eram palpáveis. Grupos de oficiais sussurravam entre si, interrompendo as conversas quando eu passava. O ar estava carregado de desconfiança e ansiedade. No meu escritório, encontrei Daniels esperando por mim, com uma expressão grave. Ele segurava outra pasta, mas dessa vez sua postura parecia diferente. Chefe, encontramos algo importante, disse ele colocando a pasta na minha mesa. Sobre Walters? Perguntei, abrindo a pasta imediatamente. Não só sobre Walters, respondeu Daniels. Sobre todo o grupo que o apoia. Folheei os documentos, e à medida que lia, o quadro ficava cada vez mais claro. Walters não estava agindo sozinho. Ele fazia parte de um círculo de oficiais que compartilhavam a mesma mentalidade tóxica, protegendo uns aos outros, enterrando queixas e silenciando aqueles que ousavam questioná-los. Isso é maior do que eu imaginava, murmurei, lendo as queixas arquivadas que nunca foram investigadas. Uso excessivo de força, discriminação, intimidação de colegas. Era um padrão que havia sido ignorado por anos. Sabíamos que havia resistência às mudanças, disse Daniels, mas isso é uma conspiração. Fechei a pasta e encarei Daniels. Temos o suficiente para agir? Sim, ele respondeu. Podemos iniciar investigações internas contra todos eles, mas isso vai provocar uma guerra aberta. Então que seja, respondi determinada. Eles já declararam guerra contra a integridade deste departamento. É hora de revidarmos. Enquanto trabalhávamos no planejamento das investigações, meu telefone tocou. Era o prefeito novamente. Regina, estou ouvindo rumores sobre o que você está prestes a fazer, começou ele, sem rodeios. Se os rumores dizem que estou desmontando um sistema de má conduta enraizado, então são verdadeiros, respondi, sem paciência para rodeios. Eu entendo sua determinação, disse ele com uma pausa, mas você precisa considerar as implicações. Isso pode desestabilizar o departamento inteiro e, honestamente, pode prejudicar sua posição também. Prefeito, com todo respeito, minha posição nunca foi mais importante do que a justiça. E se isso desestabiliza o departamento, é porque ele já estava podre por dentro. Eu não vou ignorar isso. Houve um momento de silêncio antes de ele suspirar. Muito bem. Mas esteja preparada para o pior. Quando desliguei, senti o peso de suas palavras, mas não recuei. Passei o resto do dia organizando as investigações. Cada nome envolvido no círculo de Walters foi listado, cada queixa revisada, cada peça de evidência reunida. À noite, quando estava prestes a sair, recebi uma mensagem anônima no meu telefone. Você foi longe demais. Saia agora enquanto ainda pode. Olhei para a tela por um longo momento antes de encaminhar a mensagem para Daniels. Sabia que a ameaça era real, mas também sabia que recuar não era uma opção. Na manhã seguinte, convoquei uma reunião geral. Quando entrei na sala de conferências, o clima era de tensão absoluta. Walters estava lá, sentado no fundo, com os braços cruzados, um sorriso desdenhoso no rosto. Seus aliados estavam ao seu lado enquanto outros oficiais olhavam de forma incerta, esperando para ver o que aconteceria. Fiquei de pé no centro da sala, olhando diretamente para Walters antes de começar.
Esta reunião é para todos entenderem claramente o que está acontecendo aqui. Comecei, minha voz firme. Este departamento tem um problema. Não é apenas sobre um ou dois indivíduos. É sobre uma cultura que permitiu que má conduta prosperasse, que ignorou queixas e que traiu a confiança da comunidade que juramos proteger. A sala ficou em silêncio absoluto. Essa cultura termina hoje, continuei, deixando cada palavra pesar no ar. Iniciamos investigações internas contra qualquer oficial envolvido em má conduta. Isso não é negociável. Quem tem algo a esconder, prepare-se para ser responsabilizado. Quem está aqui para servir e proteger de verdade, eu espero que esteja ao meu lado. Walters riu, um som curto e cínico. Você acha que pode limpar este lugar sozinha? Boa sorte com isso. Caminhei em sua direção, mantendo meu olhar fixo no dele. Eu não estou sozinha, Walters, e mesmo que estivesse, isso não me impediria. Você e os seus aliados tiveram tempo demais para espalhar sua toxicidade, mas acabou. Por um momento ele pareceu desconcertado, mas logo seu sorriso arrogante retornou. Vamos ver quanto tempo você aguenta, chefe. Olhei ao redor da sala, vendo rostos de dúvida, mas também de determinação. Eu sabia que não seria fácil, mas naquele momento senti algo mudar. Enquanto Walter saía da sala com seus aliados, eu sabia que a batalha estava apenas começando, mas estava pronta para enfrentá-la. Quando Walters e seu grupo saíram da sala de reuniões, um silêncio pesado pairou no ar. Olhei ao redor, percebendo que, embora houvesse rostos de apoio, outros ainda mostravam dúvida. Eu sabia que o impacto de anos de má conduta e cumplicidade não seria revertido de uma hora para outra, mas também sabia que essa era a hora de agir. Voltei para meu escritório, onde Daniels já me esperava com atualizações. Ele parecia ainda mais sério do que de costume. Chefe, começou ele, colocando um laptop na minha mesa. Conseguimos acessar mais comunicações entre Walters e seus aliados. Eles estão organizando algo grande. Algo grande como o quê? Perguntei, sentindo o peso de suas palavras. Uma tentativa de te desacreditar publicamente, respondeu ele. Eles estão planejando usar mais vazamentos manipulados e envolver algumas figuras externas, jornalistas, políticos e até membros da comunidade que não confiam na sua liderança. Revirei os olhos, embora minha mente já estivesse processando a informação. Eles acham que podem manipular a verdade e virar a opinião pública contra mim. Não é surpresa, mas sabemos com o que estamos lidando agora. Daniels hesitou antes de continuar. Tem mais. Walters está tentando conseguir apoio financeiro e político para pressionar sua saída. E, segundo nossas fontes, ele tem contatos influentes que estão começando a prestar atenção. A raiva queimou dentro de mim, mas mantive a compostura. Deixe que tentem. Vamos continuar expondo a verdade. Quero uma equipe dedicada a rastrear esses vazamentos e conectá-los diretamente a Walters e seus aliados. Se eles querem guerra, é isso que vão ter. Daniels assentiu e saiu para organizar a equipe, enquanto eu me recostei na cadeira, refletindo. Eu sabia que Walters era persistente, mas agora ele estava se superando. Era mais do que resistência, era sabotagem organizada. Poucas horas depois, outra notícia chegou. Um vídeo novo, editado para parecer que eu estava intimidando outros oficiais, começou a circular. Desta vez, as imagens eram de uma reunião interna que havia ocorrido semanas antes, mas o áudio havia sido alterado para criar a ilusão de que eu estava ameaçando diretamente os policiais. Isso está ficando ridículo, disse Daniels, entrando apressado com o tablet em mãos. Eles estão elevando o nível. Assisti ao vídeo, sentindo a frustração crescer. Era uma mentira descarada, mas sabia que muitos acreditariam. Prepare uma resposta oficial. E quero que os analistas digitais desmontem isso, frame por frame, para provar a manipulação.
Vamos divulgar a verdade junto com a resposta. Enquanto a equipe trabalhava para controlar os danos, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, sabendo que poderia ser mais uma ameaça. Você está jogando um jogo perigoso, Carter, disse uma voz masculina, fria e calculada. Não é um jogo, respondi mantendo a voz firme. É sobre responsabilidade e quem você é para achar que pode me intimidar. A pessoa riu do outro lado. Você não vai conseguir. Walters não está sozinho e nós temos força suficiente para te destruir. Veremos sobre isso, respondi antes de desligar. Sabia que estava lidando com algo mais profundo do que uma simples resistência a mudanças. Era um sistema tentando se proteger a qualquer custo. No dia seguinte, organizei uma coletiva de imprensa maior do que a anterior. Desta vez, apresentei provas claras das manipulações feitas por Walters e seu grupo. Mostrei os documentos arquivados, conectei os pontos entre os aliados dele e as tentativas de sabotagem e deixei claro que as investigações estavam apenas começando. Esta não é apenas uma luta por minha liderança, declarei, olhando diretamente para as câmeras. É uma luta por justiça, por um sistema que sirva e proteja a todos, não apenas a alguns. E eu não vou recuar. Enquanto a coletiva de imprensa acontecia, soube que Walters e seus aliados estavam se reunindo novamente. Recebi uma notificação anônima com o endereço de onde eles estavam. Decidi que era hora de confrontá-los diretamente. Cheguei ao local com Daniels e alguns oficiais de confiança. Era um pequeno armazém nos arredores da cidade. Quando entramos, Walters e seu grupo ficaram visivelmente surpresos, mas ele rapidamente recuperou a postura. Bem, disse ele com um sorriso sarcástico. Que honra! A chefe de polícia em pessoa. Sem rodeios, Walters, comecei, minha voz firme. Vocês estão tramando contra o departamento, contra a comunidade e contra a verdade. E isso acaba aqui. Ele riu balançando a cabeça. Você não pode me parar, Carter. Eu tenho amigos, influência. E você? Você só tem palavras. Dei um passo à frente, encarando-o. Você subestima as pessoas que acreditam na justiça. Não é só sobre mim. É sobre todos que estão cansados de pessoas como você. E hoje, Walters, você vai perceber que seus aliados não são tão leais quanto pensa. Naquele momento, um dos oficiais no grupo de Walters se levantou, entregando uma pasta cheia de documentos. Eu estou fora disso, disse ele olhando para Walters. Já fui longe demais. O sorriso de Walters desapareceu enquanto ele olhava ao redor, percebendo que a maré estava mudando. Você está acabado, Walters, finalizei, antes de me virar para Daniels. Prendam-no. Daniel se aproximou colocando as algemas em Walters, que tentou resistir, mas sabia que sua luta havia terminado. Enquanto ele era levado, senti o peso da batalha até ali. Mas também percebi que aquela vitória era apenas o começo de uma reconstrução maior. Na manhã seguinte, o departamento de polícia começou a sentir o impacto da queda de Walters e seus aliados. A imprensa noticiava a prisão e o envolvimento dos culpados com um sistema de má conduta. Por outro lado, havia uma onda de mensagens de apoio vindas da comunidade e até de oficiais honestos que finalmente sentiam que algo estava mudando. Ao entrar na delegacia, Regina Carter foi recebida por aplausos de parte da equipe. Não eram todos, mas os rostos de apoio e gratidão deixavam claro que sua luta tinha valido a pena. Um jovem oficial se aproximou e disse: Chefe, obrigado por lutar por nós, por fazer o certo mesmo quando era mais difícil. Regina sorriu, sentindo o peso do momento. Sabia que o caminho ainda era longo, mas aquela pequena vitória já mostrava que a mudança era possível. Dias depois, durante uma reunião comunitária, Regina foi convidada a falar. Em frente a uma plateia cheia de cidadãos, ela declarou: Essa vitória não é minha,
É de todos nós que acreditamos que um sistema justo é possível. Ainda há muito trabalho a ser feito, mas hoje quero reafirmar meu compromisso. Servir e proteger não é apenas um lema, é uma promessa, e eu farei o que for preciso para cumpri-la. O discurso foi recebido com aplausos calorosos, e Regina sentiu o apoio renovado da comunidade. Aos poucos, os muros de resistência começaram a desmoronar, dando espaço para um futuro mais transparente e justo. Nos meses seguintes, Regina liderou a reforma no departamento, implementando treinamentos obrigatórios, promovendo a transparência e garantindo que todos os oficiais fossem responsabilizados por suas ações. Sob sua liderança, o departamento começou a recuperar a confiança da comunidade. Ao final de um longo dia, Regina voltou para casa e olhou para o horizonte da cidade iluminada. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que a luta não tinha sido em vão. Ela não apenas enfrentou os desafios, mas provou que, mesmo em meio à escuridão, a luz da justiça sempre pode prevalecer. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. E nos comentários escreva: "A coragem vence o medo", para eu saber que você ficou até o final. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.